Olá, hoje nós vamos começar a falar sobre structs. Structs são os tipos de registro do C, onde você pode, na mesma estrutura de dados, colocar vários campos. Lembra um pouco uma classe do Python, por exemplo, mas a principal diferença é que na struct você não tem métodos. Então a struct ela contém apenas campos, apenas dados. É uma estrutura que veio antes das classes de linguagens mais modernas, como o C++ ou o próprio Python, mas que é também muito poderosa, e nós vamos ver aqui vários exemplos de como usar structs, vetores de struct, e principalmente o que muda quando você utiliza structs em C. Nós vamos começar aqui pelo exemplo struct1. O struct1 é um programa em C normal, não tem muita coisa especial. Eu coloquei aqui um include stdio e stdlib. Depois vem a parte do struct. O que é o struct? Nós vamos declarar um novo tipo de dados, que é uma struct exemplo, composta por dois campos, A e B. Se vocês olharem um pouco a sintaxe, lembra um pouco como as variáveis são declaradas dentro de uma função, sendo que aqui, em vez de estar dentro de uma função, nós criamos o struct, demos o nome, e entre os colchetes nós listamos os campos dessa struct. Tá certo? Então aqui eu tenho o struct exemplo, int A, int B, e a partir dessa linha eu posso referenciar esses dois campos a partir desse grupo chamado struct exemplo. Aqui eu tenho uma função que vai imprimir o meu struct, onde ela vai receber o nome. Esse nome aqui é um valor que eu vou passar, nós vamos já ver no exemplo. E eu recebo como segundo parâmetro uma variável, um parâmetro chamado v, que é do tipo struct exemplo. Então aqui eu não vou mais colocar int, não vou colocar mais char, por quê? Quando eu fiz struct exemplo, eu disse, olha, toda vez que eu utilizar struct exemplo, eu estou me referenciando a uma estrutura de dados que tem os campos A e B. Então se eu quiser receber isso numa função, eu vou colocar struct exemplo, v, como se struct exemplo fosse o nome de um tipo, como nós já fazemos com int, com char e assim por diante. Depois eu vou fazer um printf, %s porque é string, %d porque é inteiro, até aqui não mudou nada. O que muda para o struct? Bom, nós vimos aqui que v é o nome de struct exemplo. Como que eu faço para acessar os campos que estão dentro dessa struct? Eu vou colocar o nome da struct, pontinho, nome do campo. Então, para imprimir o campo A, eu faço v.a. Para imprimir o campo B, eu faço v.b. Vamos ver aqui um exemplo onde nós vamos inicializar a struct e nós vamos imprimir também o valor. Então aqui eu estou declarando dentro da função main uma struct exemplo chamada x1 e uma outra struct exemplo chamada x2. Então o que muda aqui? x2 eu resolvi inicializar aqui na declaração. Então como é que eu posso declarar uma struct nesta linha? Eu coloco x2 igual, abro chaves, coloco ponto, nome do campo igual a valor, vírgula, ponto, nome do campo igual a valor. Com isso aqui, eu já inicializei a struct. Agora x2.a vale 1, x2.b vale 2. Posso também declarar, como eu fiz aqui, exemplo x1, sem atribuir valor algum. E na linha de baixo eu fiz x de 1.a igual a 10, x de 1.b igual a 20. Mesma sintaxe, sendo que agora eu escrevo nome da estrutura, pontinho, nome do campo, igual a valor. Essa sintaxe aqui ela lembra muito como a gente trabalha com classes e propriedades em Python. Então, se você já utilizou isso, a sintaxe é muito similar. Aqui embaixo eu vou simplesmente chamar a nossa função printStruct, que vai receber o nome da variável, entre aspas, mas isso aqui eu fiz só para ficar mais fácil da gente ler e entender. Não é para o compilador ser... é mais para quem está lendo na tela. Você pode escrever qualquer coisa aqui, esse nome simplesmente vai ser impresso antes do valor dos campos. Então eu vou fazer um F5, vamos fazer um build. Pronto, agora que o build acabou, nós vamos ver aqui o resultado na tela. Então o primeiro print, struct, vai fazer x1, como nós mandamos, e vai dizer x1 campo A é 10, x1 campo B é 20, x2, 1 e x2B, 2. Ou seja, nós conseguimos fazer a atribuição com duas sintaxes diferentes, aqui na inicialização e aqui no corpo do programa. E aqui no programa nós temos uma função chamada printStruct, que simplesmente acessa os campos da struct que eu passei e imprime na tela. A struct ela funciona como uma variável
normal. Então, se eu venho aqui e mudo, por exemplo, x2.a igual a 5, ou seja, eu vou modificar x2 e mando imprimir de novo, não tem problema, ele vai simplesmente listar o novo valor de x2 na última linha. Ok? Então pronto, agora x2 o a vale 5 e o b vale 2. Então você pode utilizar uma struct sempre que você quiser agrupar um conjunto de campos. E é muito comum você ter problemas onde você precisa de vários dados próximos um do outro. Então você precisa, por exemplo, nós vamos ver um exemplo depois com listas, onde você tem que saber quantos elementos tem na lista, aonde começa na lista, quantos elementos estão sendo utilizados e assim por diante. Nós vamos ver vários exemplos na aula de hoje. A ideia é primeiro mostrar a sintaxe e quando nós começarmos a falar de listas, nós vamos ver as aplicações. Ok? Então esse foi o primeiro exemplo. Em Struct 2, que é um programa muito similar ao primeiro que nós acabamos de fazer, você tem aqui os includes, como a gente fez, mas eu estou mostrando aqui uma palavra nova chamada typedef. O que o typedef muda do que nós fizemos? Além de declarar a struct exemplo, como nós acabamos de fazer, quando você utiliza typedef, você transforma o struct exemplo num tipo novo, é como se você estivesse declarando um novo tipo em C. E, utilizando o typedef, quando você utiliza a estrutura, você não precisa mais escrever struct exemplo. Você pode escrever só o nome do tipo, que no caso aqui eu escrevi exemplo de novo. Então o tipo exemplo é uma struct exemplo. Então a função faz exatamente a mesma coisa, o programa é exatamente igual ao primeiro programa. Vamos fazer um F5. E aqui nós temos o resultado. Então não mudou absolutamente nada. Qual é a vantagem disso? Eu não precisei colocar struct exemplo aqui e eu não precisei colocar struct exemplo aqui também. Fora isso, nenhuma mudança. Então o que é o typedef? Sempre que eu quiser definir um novo tipo ou então fazer um apelido para um tipo, eu vou utilizar a declaração typedef. Conforme a gente vai mostrando os exemplos, eu vou mostrando os usos diferentes de typedef. Por enquanto, você pode memorizar que simplesmente nós vamos usar o typedef para declarar um novo tipo, que é um apelido, então exemplo é um apelido de struct exemplo, e isso me dá o conforto de não ter que ficar escrevendo struct exemplo todo o tempo aqui. Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo começa de onde nós paramos no segundo. Então aqui eu declaro, faço o typedef struct exemplo, faço print da estrutura, mas agora eu vou querer trocar os valores dos campos A e B, tá certo? Então aqui nós vamos ver uma outra característica interessante das estruturas. Eu vou primeiro rodar o programa, vou colocar um breakpoint aqui e vou fazer um F5. Então o programa vai rodar e vai me imprimir os valores de x1, A igual a 1, B igual a 2. Eu acabei de declarar, não modifiquei nada, passei para a nossa função print struct que nós já fizemos nos exemplos anteriores, ela simplesmente mostra os valores do campo, que sem surpresa nenhuma são idênticos aos que eu acabei de declarar. Agora eu vou chamar a função troca AB. O que a função troca AB faz? Vou fazer um F11 e caio aqui. Nós vamos tentar trocar os valores do campo A e B, como nós fizemos nos exemplos da aula passada, né? Ou seja, você atribui para uma variável temporária o primeiro valor, atribui o segundo para a primeira, e depois você faz o segundo, recebe a temporária. Então, eu tenho aqui no debugger tmp, eu tenho aqui a minha estrutura com 1 e 2, que são os valores iniciais, e agora eu vou começar a trocar. V de A vai receber V de B, ele passa a ser 2, você pode ver aqui em cima. Quando eu executo a próxima linha, V de B passa a ser 1. Tudo bem? Essa função não retorna nada, ela é do tipo void. Vou retornar para o meu programa principal. Olha só a surpresa quando eu for imprimir isso aqui. O que aconteceu? Os dados não foram modificados. Por que os dados não foram modificados? Aí nós temos que lembrar a aula passada, onde nós falamos de passagem por valor e passagem por referência. Então, a struct é um tipo de variável que é passada por valor em C. Então, quando você passa para troca AB x1, você está passando x1 como valor. Da mesma forma como nós passaríamos uma variável do tipo inteiro ou do tipo char. Então, não existe uma referência para a mesma área em memória de x1. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu faço troca de AB x1, eu recebo uma cópia em V, e aqui dentro eu estou simplesmente modificando essa cópia. Quando a função termina, a cópia é destruída e
o meu x1 fora da função aqui continua intacto. Qual que é a resposta para esse tipo de problema? Como que eu faço uma função troca AB que vai trocar os valores de x1 aqui fora? Ou seja, o B de x1 vai passar a ser 1 e o A vai passar a ser 2. Como é que é isso? Esse é o próximo exemplo onde nós vamos usar ponteiros. Ok, o exemplo 4 é exatamente igual ao anterior, sendo que agora nós vamos fazer uma função troca AB, que também retorna void, mas com uma grande diferença. Qual é? V não é mais um struct exemplo, ela não é mais um exemplo, mas sim um ponteiro para uma struct exemplo. Ok? Então, exemplo, ponteiro, V. É isso que vai nos permitir trabalhar com os valores de V fora dessa função. Então vejamos aqui, nós temos aqui a função main, declaro a estrutura como a gente declarou antes, vou imprimir, fazer a mesma coisa que nós fizemos antes, fazer um F5, até aqui tudo bem, A igual a 1, B igual a 2, vou fazer um F11 em troca de AB. Mesma coisa, sendo que agora eu tenho V, um ponteiro, vocês podem ver aqui no debugger, que V agora tem um endereço em memória, que se eu expandir aqui ele vai ter os campos, mas ele já está de uma forma diferente de como foi apresentado no exemplo anterior. TMP é uma variável inteira local à função troca AB, então aqui não tem nada demais, mas olha só que engraçado. Como V é um ponteiro, eu não posso mais utilizar o ponto. O operador no C vai mudar para esse aqui que parece uma setinha, que é o menos e maior, e isso atrapalha um pouco na hora de escrever, porque você instintivamente vai tentar escrever V pontinho A, mas como V é um ponteiro, você tem que utilizar esse operador, que é o tracinho maior, para fazer a indireção. Então, V, mas eu quero o campo A do ponteiro V, então você tem que escrever assim. Essa é a maior mudança da função troca AB com ponteiros. Eu troquei todos os pontinhos por V tracinho maior A, V tracinho maior B e V tracinho maior B aqui embaixo também igual a TMP. Então a função em si funciona do mesmo jeito. Eu vou passar aqui linha a linha. TMP recebeu 1, V de A recebeu 2, V de B foi também trocado. Sendo que agora, quando eu imprimir, vocês podem ver que o valor foi invertido. Por quê? Como eu passei para a troca de AB o endereço de x1, quando eu digo V de A e V de B dentro da função, eu estou utilizando o mesmo espaço em memória. Logo, tudo que eu faço dentro da função vai refletir aqui embaixo também, fazendo o que eu queria, que era trocar os dois valores de A e B. Ok? No quinto exemplo, no struct 5.c, nós vamos ver agora o que muda para alocar dinamicamente uma struct. Então, eu não modifiquei o exemplo anterior grandes coisas. Eu tenho aqui um typedef struct exemplo, continua com 2 campos, não mudei absolutamente nada em print struct, mas agora eu tenho uma função chamada cria. O que a função cria faz? Bom, primeira coisa aqui, ela retorna um ponteiro para exemplo. Né? Então, exemplo asterisco cria, ela recebe os valores de A e B, e dentro da função cria, eu chamo uma alloc, pedindo que ele aloque o número de bytes que é igual ao tamanho de exemplo. Como nós começamos a trabalhar com estruturas, não é mais óbvio calcular o tamanho da estrutura, até porque mesmo que você some o tamanho de todos os campos, o compilador pode organizar essa estrutura em memória de forma diferente, que ela vai ocupar mais bytes, porque ele pode fazer uma otimização onde ele vai incluir espaços em branco entre os campos para fazer um acesso mais rápido aos campos. Isso aí é um assunto mais complicado, mas a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte: você tem que utilizar o sizeOf e passa o tipo da estrutura. Então, quantos bytes eu preciso para alocar uma struct exemplo? SizeOf exemplo. Se você utilizar o sizeOf, não tem problema, porque se você mudar de compilador, se você mudar as opções do compilador, o sizeOf vai levar isso em consideração e o teu malloc vai funcionar corretamente. Então, o malloc com estrutura, ele nem sabe que está alocando estrutura. Lembrando que o malloc sempre vai trabalhar com uma quantidade fixa de bytes. Ele vai alocar os bytes que eu pedi e aqui no meu ponteiro que eu chamei de nova, que é um ponteiro para exemplo, eu vou poder acessar esse espaço. Então, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, como nova é um ponteiro,
Para acessar os campos eu tenho que utilizar menos e o maior, fazer a setinha, né? Nova setinha A igual a A, que é o valor que eu passei aqui. Nova setinha B igual a B, que é o valor que eu recebi aqui. E eu vou retornar o valor de nova na minha função. Por isso que o tipo do retorno é exemplo asterisco. Por que é exemplo asterisco? Porque nova é um ponteiro que também foi declarado com exemplo asterisco. Então vamos ver a main. Na main eu declaro uma constante, eu digo que n é igual a 10, como nós já fizemos antes nas primeiras aulas. E agora a coisa muda um pouco aqui. Eu vou declarar um vetor com n elementos, que eu estou chamando de x. Então x é o nome do vetor, n é o número de elementos, e cada elemento desse vetor é do tipo exemplo asterisco, ou seja, eu tenho aqui um vetor de ponteiros. O que vai acontecer depois disso? X, cada elemento de x, x de 0, x de 1, x de 2, vai ser um ponteiro em si. O ponteiro precisa apontar para um lugar que foi previamente alocado em memória. Então, ao criar o meu vetor aqui, eu vou chamar a função cria que nós definimos aqui em cima. Então, x de i, o i vai variando de 0 até o menor que n, ou seja, vai variar de 0 a 9. Eu vou fazer x de i igual a cria e faço como nós fizemos nos exemplos anteriores. Passo aqui o índice como A e o índice vezes 2 como B. Então vai ficar 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6, como nós fizemos anteriormente. Quando isso aqui termina, eu chamei o malloc de cria 10 vezes, porque a minha constante aqui é 10, mas no final eu tenho todos os valores de x, do vetor x, alocados e inicializados, prontos para serem utilizados. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente agora mostrar. Aqui eu não estou chamando a função, porque eu queria fazer o print um pouco mais bonito, mas eu fiz um printf, onde eu vou imprimir o índice, no caso é o meu i, tá? Então x de i igual ao valor do ponteiro. Lembrando que quando eu imprimo um ponteiro com printf e %p, eu tenho que converter esse ponteiro para void pointer. Então eu faço void asterisco entre parênteses, que é para fazer o caching que nós falamos na aula passada. Tá certo? Se você tirar isso aqui, devido às configurações que nós fizemos no MingW, ele vai dar um warning que vai se tornar um erro, o teu programa não vai compilar. Então sempre que você for imprimir o endereço do valor de um ponteiro, você precisa de um void pointer aqui. Depois o que eu faço? Eu vou chamar a nossa função printStruct, como nós já fizemos antes, onde eu vou colocar o valor de x e vou simplesmente passar a estrutura do índice do meu for aqui, tá certo? Então eu vou colocar um breakpoint aqui na 36, vou fazer um F5. Então ele já fez aqui a primeira parte. A primeira parte criou e inicializou o vetor de ponteiros, e agora eu estou imprimindo o vetor de ponteiros. Uma atenção é que eu fiz aqui o printf e não fiz o /n, que era para justamente sair na mesma linha. Tá? Então o resultado de printStruct saiu na mesma linha do printf. Então na primeira parte aqui você tem i igual a 0. Então x de 0 quanto é que vale? Esse endereço aqui em memória. Porque x de 0 é um ponteiro, uma vez que x é um vetor de ponteiros para a estrutura exemplo. Entender essa sintaxe aqui é a chave para poder ler e escrever esses programas em C. Como você pode ver, o programa é bem simples, mas a sintaxe, se você não entender esses pequenos detalhes, vai ficar cada vez mais confuso. Então, uma vez que eu fiz isso, eu chamei aqui printStruct, como a minha função printStruct recebe uma estrutura e não um ponteiro para a estrutura, eu tenho que fazer asterisco x de i para transformar isso aqui na estrutura que o x de i aponta para, e dessa forma eu consigo utilizar printStruct normalmente. Okay? Então você pode ver aqui a função funciona como antes, eu tenho aqui o primeiro índice, o dobro do índice, tudo como nós estávamos esperando, termina com 9,18. E agora eu vou continuar meu programa. O que eu preciso fazer ainda? Aquela regra que nós falamos na primeira aula não mudou. Sempre que você faz um malloc, você precisa de um free. Então se você fez 10 mallocs, você vai precisar de 10 frees. Okay? Então eu faço free aqui dentro do loop. Vou colocar aqui um F5. O programa vai terminar. É isso. Coisas a lembrar. Todo malloc tem que ter um free equivalente. Então se você fez 10 mallocs, você tem que fazer 10 frees. Se você precisa transformar um ponteiro para a estrutura
em estrutura, como nós fizemos aqui no print struct, você precisa usar o asterisco. Porque o asterisco ele vai retornar o quê? Ele vai dizer, aqui eu tenho um ponteiro, mas asterisco ponteiro é o valor que é apontado pelo endereço que está no ponteiro. Então, como é um ponteiro para a estrutura exemplo, esse asterisco x de i vai ser o quê? Vai ser do tipo estrutura exemplo. Esse foi nosso quinto exemplo. No exemplo 6, eu mudei um pouco a main. Tá? O print struct não mudou, é a mesma coisa. E a main agora vai ser um vetor também, mas agora eu estou aqui utilizando a sintaxe de ponteiro, porque lembra quando nós trabalhamos com strings, quando eu tenho char pointer s, eu posso acessar cada caractere da string utilizando a string como se fosse um vetor, e na realidade ela é um vetor de caracteres, né? Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou alocando tamanho de exemplo vezes n, porque é no número de elementos. Então, em vez de chamar a função cria, como eu fiz no exemplo 5, eu estou simplesmente dizendo o seguinte, olha, eu preciso de 10 elementos. Quanto que 10 elementos vão ocupar em memória? Eles vão ocupar size of exemplo, ou seja, o tamanho de 1, vezes o número de elementos, 10. E depois eu faço o quê? De i igual a 0, enquanto i for menor que n, i mais mais. E eu continuo x de i, que é o elemento atual, variando de 0 a 9, vai ser igual. Aqui a sintaxe é interessante. Eu estou inicializando a struct igual como eu fiz lá na função cria, mas como eu estou inicializando a struct dentro do código, ou seja, eu não criei uma struct exemplo para depois atribuir os campos. Eu estou fazendo tudo numa linha só. Então, essa parte aqui é igual como eu fiz nos exemplos anteriores, eu abri as chaves, a igual a 1, pontinho b igual a 2 vezes i, a mesma coisa que eu fiz na cria, mas para o compilador saber que tipo de estrutura eu estou trabalhando, eu tenho que fazer um cast. Então eu tenho que dizer, olha, isso aqui que eu estou criando é uma struct exemplo. Então eu preciso fazer o cast. Uma vez que eu fiz isso, eu simplesmente vou atribuir para x de i. Mas isso aqui é uma estrutura, não é um ponteiro. Correto. Porque aqui x não é mais um vetor de ponteiros. X agora é um ponteiro e eu aloquei para esse ponteiro o espaço de 10 elementos. Então você tem que imaginar que o ponteiro está apontando para a primeira estrutura exemplo e utilizando a aritmética de ponteiros, que no caso aqui eu estou utilizando a notação com índices como se fosse um vetor, eu vou deslocar o endereço desse ponteiro pelo tamanho da estrutura exemplo. Tá certo? Igual como a gente faz na string. Qual é a diferença? A string tem tamanho 1 e o struct exemplo vai ter aqui pelo menos um tamanho 8. Depois eu posso pedir o size of exemplo para a gente saber quanto que a gente está utilizando. Mas eu não preciso me preocupar com isso, porque como eu estou fazendo tudo com size of, o compilador calcula para mim. Tá certo? Então ele sabe exatamente onde é x de 0. X de 0 é o mesmo endereço de x. X de 1 é igual ao endereço de x mais o tamanho de size of exemplo. Tá? O tamanho da estrutura exemplo. X de 2 é o x mais 2 vezes size of exemplo. E assim vai para acessar todas as posições do vetor. Bom, uma vez que eu criei isso, eu tenho aqui um outro loop, uma outra repetição. Vou imprimir como nós fizemos no exemplo anterior. Sendo que agora, para ter o ponteiro, eu tenho que fazer endereço de x de i e preciso fazer o cache como eu fiz antes. Mas olha como a sintaxe mudou. Estou fazendo praticamente a mesma coisa, sendo que agora eu só fiz um malloc. A área de memória que eu aloquei é contínua. E uma vez que a área é contínua, eu posso acessar os elementos livremente. Uma coisa que é interessante é que se eu utilizo índice no ponteiro, por exemplo, x de i, como eu fiz aqui embaixo, o tipo de x de i não é um ponteiro. É o tipo exemplo. Você pode associar com char, quando você faz char pointer s. Quando você pede s de 0, o resultado de s de 0 não é um ponteiro. S de 0 vai ser o quê? Um char. Então, quando você fizer x de i, quando x é exemplo asterisco, o resultado de x de i vai ser igual ao tipo sem um ponteiro. Então, exemplo. Como o resultado é o exemplo e você quer um ponteiro, você tem que utilizar o ampersand. E lá ele vai calcular, não, ele quer o endereço, então eu vou pegar aonde
na memória que está x de i e vou retornar aqui. E o resto funciona como antes. Eu vou executar aqui, vou botar um F5. Então você pode ver que ele também funciona, ele imprimiu tudo como nós esperávamos, 0, 0, acabou com 9, 18, está certinho. Mas olha só que interessante, os valores de x estão avançando e você pode ver que eles são mais ou menos contínuos. Então aqui de 7610 para 7618 tem o que? 8 bytes. Como isso aqui está em hexadecimal, não é tão fácil de ver a variação, mas se você quiser, você pode calcular. Então, pela diferença do primeiro e o segundo, você sabe que tem 8 bytes, que é o valor que nós estávamos esperando, porque cada campo int tem 4 bytes, 4, 4, 8. Então, quem é x de 0? É o próprio endereço de x. Se a gente colocar aqui no debugger, você vê que x vale 7610. É 7610, tá certo? Então, x de 0 é o E7610. X de 1 é quem? E7610 mais 8, que é uma vezes o tamanho do exemplo. Se eu faço 2, vai ser quem? Vai ser 7610 mais 2 vezes 8, que é o size of example. Aí ele vai calcular. Sendo que nós não precisamos calcular isso. Aqui é só para ter uma ideia que essas estruturas elas estão uma após a outra na memória. Ah, mas como é que você conseguiu colocar uma após a outra na memória? Elas foram alocadas com um malloc único. Então o malloc não sabe o que você vai fazer com espaço em memória. Você pediu aqui 80 bytes, ele te deu 80 bytes. Ele não sabe o que você vai fazer com isso. É o teu programa que vai decidir o que fazer com isso. Mas aqui nós sabemos que como nós fizemos um malloc só e nós confirmamos aqui no programa, esse espaço é uma área contínua em memória. Você pode ver pela variação do endereço. Fora isso, funciona do mesmo jeito. Coisas a observar. A sintaxe aqui para você declarar a estrutura. A sintaxe que nós utilizamos para atribuir a nova estrutura a posição i de x. Ou seja, eu estou utilizando um ponteiro como um vetor. Como nós já fizemos antes com string, exatamente a mesma coisa. E agora nós vamos ver uma outra sintaxe, que é utilizar com a notação de aritmética de ponteiros. Então você pode ver que eu repeti aqui o printf, mas em vez de eu pedir o endereço de x de i, eu estou escrevendo a expressão equivalente, que é o quê? X mais i, que internamente vai ser traduzido pelo compilador x mais i vezes size of example. Ele faz isso para a gente automaticamente. É uma das poucas coisas que o C faz para você, é esse tipo de operação. Então a gente não pode perder essa oportunidade. Ele realmente não faz muita coisa. Então, x mais 1, faça o cache para void pointer, porque esse aqui é um ponteiro, e o código vai funcionar normalmente. Eu vou colocar um breakpoint aqui, vou fazer um F5. Você pode ver que ele exibiu exatamente os mesmos endereços, os mesmos valores, só muda a sintaxe da linha 25 para a linha 31, nada mais. Então o que eu quero que você faça? Eu quero que você observe esse programa, tente entender a diferença de cada sintaxe. O que foi feito na linha 21, o que foi feito na linha 25 e o que foi feito na linha 31. Observe a diferença de notação, as formas que nós temos para escrever a mesma coisa. Você pode guardar esse resultado aqui, tentar modificar o programa. Eu estou com dúvida. Se eu escrever assim, você vem aqui, modifica e compara. Se você quiser comparar e modificar o programa, eu sugiro que você faça as modificações na segunda parte. Aí você pode utilizar a primeira como referência e faz os testes na segunda. Tá certo? Porque se der diferente, você vai ver de cara que tem uma diferença da parte de cima para a parte de baixo. Então, pare um pouco, tente experimentar, você tem que entender isso de forma bem clara, bem objetiva. Às vezes eu olho isso aqui, eu tenho que parar um pouco e pensar para entender o que está sendo feito, isso é normal. Não é uma sintaxe direta, mas você tem que ter uma boa ideia do que está escrevendo, senão você não vai conseguir ler. E tudo que a gente vai ver daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil, porque vai ficar meio que grego. Ah, mas botou um asterisco aqui, por que está na esquerda? Por que usou o ampersand aqui? Por que não usou o ampersand? Por que aqui pode indexar? Por que lá não pode indexar? Então, esse tipo de questão tem que estar bem clara na sua cabeça antes de continuar. Como que você pode resolver esse tipo de questão? Experimentando. Então, minha sugestão, modifica aqui a segunda parte do programa, faz os testes que você quer fazer, compara o resultado da primeira com a segunda parte, até você entender realmente o que você está escrevendo. Bom, última linha aqui, tão importante quanto a nossa regra. Se eu fiz um malloc, um apenas, eu faço apenas um free. No exemplo anterior, eu fiz 10 malloc, eu tive que fazer 10 vezes o free. Aqui eu estou fazendo o quê? Um malloc, um free. É sempre 1 para 1. Essa é a regra de ouro que nós temos que seguir.
e aproveitar enquanto que o programa ainda está simples. Tudo bom? Até a próxima.